Olá, eu sou a Marlene Gomes e estou aqui com a Cássio Santos, da Mad Dog, e hoje vamos falar de aracnídeos. Hoje vamos falar particularmente das tarântulas e dos primos Hum, delas, os escorpiões, que ambos pertencem à classe Arachnidae. Uma classe essa que tem cerca de 90 mil espécies diferentes, mas como é natural não teremos tempo para falar em pormenor de todas elas. Cássio, tarântulas, escorpiões em casa, isso não é perigoso? Não é mau? Claro que estamos a falar de animais que têm veneno, Marlene, mas isso também uma abelha tem veneno. Temos de ter em mente que a maior parte dos aracnídeos comercializados são relativamente inofensivos, porque animais como, por exemplo, a viúva negra ou certos escorpiões, que são letais, não são sequer comercializados. Mesmo não sendo tão perigosos, não sendo letais, digamos, podem ser perigosos. Vamos lá ver. A toxicidade da mordida depende de vários fatores, como, por exemplo, o tamanho do aracnídeo, se for jovem ou adulto, o tipo de mordida, se for uma mordida defensiva, é um toma lá da cá, ou se for uma mordida de ataque em que injeta uma quantidade maior de veneno, tudo isso tem influência. De qualquer forma, pode-se afirmar que só cerca de 1 a 5% das mordidas de um aracnídeo causam problemas, o que se podem revelar como inchaço e uma dor forte, tal e qual como uma abelha. Também é preciso fazer uma ressalva em relação a crianças, idosos, pessoas com o sistema imunitário debilitado ou que eventualmente possam fazer uma reação alérgica, como um choque anafilático. Aí então já poderá ser perigoso. Em que circunstâncias é que, por exemplo, uma tarântula pode defender-se ou atacar? À partida, ela se defende-se quando se sente intimidada. Se nós a tivermos a chatear, a importunar, o primeiro instinto dela, e normalmente avisa, levantando as patas dianteiras, que vai atacar, como forma de defesa. Em relação ao ataque propriamente dito, só quando se apresenta a sua alimentação, em que ela a identifica como algo para comer e aí então ataca e injeta o veneno para comer. Não é boa ideia manusear, andar a brincar com estes animaizinhos de estimação. Concorda 100%, Marlene. Eu pessoalmente acho que é um animal só para admirar, para estar dentro do seu terrário e para cuidar dele e proporcionar-lhe uma boa vida, não propriamente para manusear. Eu sei de alguns clientes meus que não têm qualquer problema em mexer nelas. Normalmente isso também requer alguns cuidados. E mesmo o próprio facto de pegar nela tem uma técnica própria para pegar. Ou então, em alternativa, é ir aproximando a mão lentamente à frente e com um pauzinho ou qualquer coisa, ir-lhe tocando por trás para que ela suba para cima de nós. Uma tarântula é domesticável, Não. portanto, se abusas, podes morrer. Está a morrer não digo, não é? Mas está sujeito a ser mordido. Isso leva-nos a pensar no alojamento para estes animais. Uhum. Primeiro que tudo, ser 100% à prova de fugas. Não vamos querer acordar com uma tarântula a passear por cima de nós. Portanto, estamos a falar de uma espécie de aquário, nomeadamente um terrário, uma vez que não leva água, que deve ser hermeticamente fechado, embora tenha ventilação. As condições atmosféricas, climatéricas desse terrário também terão que ser controladas, nomeadamente em termos de temperatura, estamos a falar de uma temperatura sensivelmente entre os 25 e os 28 graus, e também em termos de umidade relativa, na ordem dos 70%, uma vez que a maior parte das tarântulas, da família Teraphosidae, são provenientes de climas tropicais, portanto convém pulverizar o terrário com frequência para ter uma boa umidade. Para além disso, deve ter um solo fofo, que não seja abrasivo, e deve ter esconderijos, troncos, pedras, vasos e por aí fora. Há algum equipamento específico que tenha que se ter num terrário? Em termos de umidade e de temperatura, convém sempre ter mostradores, analógicos ou digitais, para termos percepção de qual a temperatura e a umidade no interior do terrário. Em relação à umidade, basta com um pulverizador ir pulverizando. Em relação à temperatura, arranjar uma fonte de aquecimento. Pode ser uma manta térmica, uma lâmpada. Em relação à alimentação, elas comem essencialmente insetos, tirando as espécies maiores, como a tarântula golias, que chegam inclusive a comer pássaros. Quando falo de insetos, falo de gafanhotos, de grilos, larvas da farinha
e por aí fora. Em relação à limpeza, uma limpeza mensal do terrário é mais do que suficiente. Também tem que ter um recipiente com água, que seja de baixa altura, para não haver o risco dela se afogar, para ela também beber água. Custos da alimentação, dos acessórios, do terrário. Isso é tudo muito relativo, Marlene. Depende da dimensão do terrário que estaremos a falar e também da própria espécie em si. Um terrário relativamente simples custa de cerca de 20€. Em relação à alimentação, por exemplo, um grilo custa-te 20 cêntimos. Uma tarântula poderá comer 3, 4 grilos por semana, não mais do que isso. Dão-se grilos vivos às tarântulas. Vivos e de boa saúde, de preferência. Elas alimento morto não aceitam. Qualquer alimentação que se lhes dê e que elas achem que não são de boa qualidade, elas vão rejeitar. Tirando os roedores, poderão habituar-se a comer pequenos mamíferos, ou seja, crias de ratinho, coisas com cerca de 2, 3 centímetros de tamanho e que aí, estando bem aquecido, com uma pinça, poderás oferecê-lo a ela e ela poderá aceitá-lo. Falaste do tamanho do terrário. Obviamente que o tamanho do terrário tem que estar, em consonância com o tamanho da tarântula, não é? Em consonância com o tamanho e também com os seus hábitos, porque temos tarântulas que gostam de viver em esconderijos, debaixo da terra ou em tocas, e tens também as tarântulas que serão arborícolas, que gostam de viver em cima das árvores. Neste tipo de tarântulas, teremos que optar por um terrário que proporcione uma boa altura. Até que tamanho é que pode chegar uma tarântula? Eu já vi tarântulas do tamanho de um prato raso. Uau! Quanto é que come essa tarantulazinha? Não são só 3 ou 4 grilos. Não, esta tarântula já come pássaros e ratos. Doenças. Doenças que as tarântulas, possam ter. Cuidados de saúde. Em relação a doenças num animal que seja muito problemático, tirando talvez na altura da muda da pele. Como deverás saber, a tarântula é um invertebrado, ou seja, não tem um esqueleto interno, tem sim um exoesqueleto. O que é que se passa? Consoante ela vai crescendo, tem que tirar essa carapaça externa para poder continuar a crescer. Nessa altura, os índices de umidade terão que ser os mais corretos possíveis. Se for um ambiente muito árido, ela não consegue libertar esse exoesqueleto e pode morrer. Outra consequência que pode acontecer também é nas quedas. Se ela cair de uma altura considerável, como não tem também veias e artérias, o sangue anda em livre circulação no seu organismo, pode rebentar e também tem uma morte imediata. Quanto é que pode viver uma tarântula? Se bem cuidada. Há uma grande diferença entre a longevidade dos machos e a longevidade das fêmeas. Eu pessoalmente tento sempre obter fêmeas junto dos meus fornecedores, porque vivem substancialmente mais tempo. Podem chegar inclusive à volta de 20 anos. O macho, por sua vez, tem uma longevidade muito mais curta, sensivelmente cerca de 5 anos. Não vão crescendo, consoante a idade. Qua Chega a um ponto que param. Pronto, quando falaste daqueles do tamanho de um prato, obviamente Uhum. tem a ver com a espécie. Existem cerca de 2.000 espécies de tarântulas. Eu, pessoalmente, em relação às tarântulas, recomendo as provenientes do continente americano. América do Norte, Central e América do Sul. Nomeadamente a Jafonopelma, as Grammostola, a Javicularia, as Brachyphelma. São espécies que são mais dóceis e não têm um instinto tão agressivo. Por outro lado, depois temos as provenientes da Ásia e da África, como por exemplo a Pteronocilus, as Poecilotérias, que já são animais muito rápidos e com um instinto agressivo mais vincado e que recomendo só para pessoas que já tenham uma certa experiência com este tipo de animais. Em relação aos escorpiões, posso referir o Pandinus, o escorpião imperador africano, como uma espécie relativamente dócil, que também não tem grande instinto de ataque, e de todo a evitar os da família Butos. São escorpiões mais agressivos e que o veneno é mais letal.